E aí, se a gente pudesse definir 2026 em poucas palavras para a inteligência artificial, seria a hora da verdade. O hype, a expectativa está lá no teto, mas os desafios para fazer tudo isso acontecer são gigantescos. Então, o que a gente vai fazer aqui é separar o que é promessa do que é prática, para entender o que realmente esperar da IA nesse futuro que já está batendo na porta. Mas ó, para a gente conseguir olhar para frente, para 2026, a gente precisa primeiro dar uma espiada no que aconteceu no finalzinho de 2025. Porque foi ali, numa aceleração completamente frenética, que o jogo virou de verdade. Pensa comigo. Num intervalo de apenas 25 dias, a gente teve uma verdadeira avalanche. Foi uma festa de lançamentos dos gigantes da tecnologia. xAI, Google, Anthropic, OpenAI, um atrás do outro. Cada modelo novo que saía já parecia velho dias depois. Foi um ritmo de inovação que a gente nunca tinha visto. E essa velocidade absurda não só mudou o cenário, como criou uma pressão imensa que explica muita coisa que a gente vai ver a seguir. E toda essa correria, toda essa velocidade tem um grande objetivo por trás: criar o que eles estão chamando de agentes. Esquece o chatbot que só responde pergunta. A promessa aqui é muito maior. É a de uma força de trabalho digital que pensa e age por conta própria. A diferença aqui é brutal. Um agente de IA não só responde, ele age, ele faz. Você dá para ele um objetivo complexo, tipo, olha, organiza minha viagem de negócios para o Japão. E ele vai lá, sozinho, planejar os voos, reservar hotel, marcar as reuniões, executando tudo de forma autônoma. É outro nível de automação. E essa imagem aqui, ela captura exatamente essa visão. Imagina só, uma equipe inteira de trabalhadores digitais que não cansam, não dormem, cuidando de todas aquelas tarefas de rotina, burocráticas. Isso liberaria as equipes humanas para focar no que a gente faz de melhor. Ser criativo, pensar na estratégia, inovar de verdade. E claro, onde tem uma promessa desse tamanho, o dinheiro vem atrás. E muito dinheiro. A projeção de mercado já passa dos 100 bilhões de dólares. Esse é o tamanho da aposta na ideia de automatizar completamente processos e fluxos de trabalho usando agentes de IA. Mas aí, a promessa grandiosa encontra o mundo real. E é aqui que os problemas começam a aparecer. A gente está falando de fricção para implementar, de fraudes e de uma pergunta que vale ouro. Quando a IA erra, de quem é a responsabilidade? E isso nos leva a um fenômeno que está ficando cada vez mais comum: o AI washing. A pressão para parecer uma empresa de ponta, super tecnológica, é tanta que algumas simplesmente fingem. E o caso da Builder AI é um exemplo disso que chega a ser inacreditável. A promessa era linda: criar um aplicativo inteiro usando só inteligência artificial. A realidade? Tinha 700 engenheiros na Índia fazendo todo o trabalho manualmente, fingindo ser o chatbot. O resultado, claro, foi um colapso financeiro e um alerta brutal para a indústria inteira. Nem tudo que brilha e se chama IA é IA de verdade. Tá, mas e quando a IA é real, só que ela comete um erro? Quem paga a conta? O caso da Air Canada é perfeito para ilustrar esse dilema. O chatbot da empresa deu uma informação errada para um cliente sobre uma tarifa. A defesa da Air Canada foi, para dizer o mínimo, criativa. Eles argumentaram que o chatbot era uma entidade legal separada. Basicamente, a culpa é dele, não nossa. O tribunal, obviamente, não engoliu essa. A decisão foi claríssima. A empresa é, sim, responsável pelas informações e ações das suas ferramentas de IA, e isso cria um precedente legal gigantesco. Não dá mais para simplesmente terceirizar a culpa para um algoritmo. Só que esses desafios não param no mundo corporativo, não. A coisa vai muito além. A IA virou um ativo estratégico para as nações. E isso está redesenhando o tabuleiro geopolítico global. A nova corrida do ouro é pela soberania em IA. E olha, essa analogia de um relatório da EY é simplesmente perfeita. Pensa bem. Não adianta só ter os dados e os modelos que seriam o petróleo bruto. É preciso ter a capacidade de processar, controlar e refinar essa tecnologia para gerar valor. Essa capacidade é a refinaria. E isso, meus amigos, é soberania. Soberania em IA é sobre ter o controle do próprio destino digital. É sobre um país poder moldar a tecnologia com seus próprios valores, proteger seus dados mais críticos e, claro, destravar um potencial econômico gigantesco. Países como a Índia já entenderam isso e estão se movendo rápido. E a Índia não está para brincadeira. O plano deles, a missão India AI, é super ambicioso. Eles estão garantindo poder computacional, criando plataformas de dados próprias, investindo pesado em talentos locais. A meta é de cair o queixo,
Adicionaram US$ 1 trilhão à economia do país até 2035 usando IA. Então, beleza. Juntando todas essas peças, o que tudo isso significa para o ano que vem? A palavra-chave para 2026 é uma só: produção. É hora de sair da fase de testes e colocar a IA para rodar de verdade. O grande pulo do gato para 2026 é exatamente este. É preciso tirar a IA do laboratório, da experimentação e integrar ela de vez nas operações do dia a dia das empresas. É o momento de provar o valor na prática, de forma confiável e, o mais importante, de forma responsável. E como as empresas vão fazer isso? Focando no famoso ROI, o retorno sobre o investimento. Isso quer dizer, primeiro, medir o impacto com números claros, nada de achismo. Segundo, escolher projetos que possam crescer, que possam ser escalados e não só um piloto bonitinho. E terceiro, buscar um equilíbrio entre aquelas vitórias rápidas que animam a equipe e a construção de um valor estratégico que vai durar. E claro, essa transformação toda impacta diretamente a força de trabalho. A gente vai ver novas profissões surgindo, como o eticista de IA ou facilitador da colaboração entre humanos e IA. O nosso papel está mudando fundamentalmente. A gente deixa de ser mero executor de tarefas para se tornar supervisor, orquestrador desses sistemas inteligentes. E isso tudo nos deixa com a pergunta central, a grande questão que vai definir 2026 e os anos seguintes. Com a inteligência artificial se tornando cada vez mais autônoma, cada vez mais poderosa, qual vai ser o nosso lugar? Nós seremos os supervisores ou os supervisionados? Essa é a reflexão que vai guiar a nossa relação com a tecnologia daqui para frente.